Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty. E eu sou o Duda. E hoje nós vamos embarcar numa jornada mega especial. Nós vamos testar como que é morar no navio. E nos próximos 20 dias nós vamos morar em 2 navios. Um deles é o Costa Fortuna da Costa, que eu acho que a maioria de vocês aí no Brasil conhece. E o outro é um outro navio que ainda é surpresa, que é uma novidade para nós nunca fizemos ele. Bom, estamos aqui no meio do marzão entre a Grécia e a Turquia. Nessa viagem de 20 dias vão ser Turquia, Grécia, Itália, Montenegro. Então a gente vai passar por vários países. E aqui estamos nós na Grécia, no meio do Meltemi. Sabe aquele vento Meltemi bem forte? Então, nós não pegamos ele com a Joy aqui no marzão, mas agora com o navio tá ventando muito, tá tudo laranja, meio vermelho, tá bem forte essa semana o Meltemi. Mas, quase voando boneco. Mas no navio não faz nem cócegas esse vento. Olha isso, o marzão aqui, ó, tá crespo. Ondulação bem curtinha, tá um pouquinho alta, mas isso aqui para um barco a vela é horrível para velejar. E tem um navio lá no meio também sofrendo. Mas agora, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui um tourzinho rápido do navio, porque eu acho que vocês já devem conhecer, né? Costa Fortuna, ele é um navio pequeno, cabe acho que uns 3.000 hóspedes, mais ou menos, com lotação máxima. Ele não tem muitos decks, mas é bem bonitinho esse navio aqui. Ele é antigo, ele foi reformado em 2018 e ele é inspirado nos antigos navios a vapor italianos. E tem vários quadros pelo navio mostrando isso. Tem umas mulheres ali que parecem mais daquele filme Crepúsculo do que qualquer coisa. Parece que elas estão mortas. Não, é ali, filme né? de terror, mas se desce aqui à noite tá vendo. E esse navio aqui, os decks dele são o nome dos principais portos do mundo. Tem Nápoles, tem Miami, tem Santos, tem Nice, Cannes. Então você consegue se achar bem fácil. O que eu achei legal nele é que tem os números no chão, ó. Então quando sai do elevador você já sabe que tá no deck 9. E aqui é o famoso bandejão, onde a galera se mata pra comer. Fila gigantesca, impossível comer agora. Mas sabe uma coisa que eu me surpreendi com a Costa? Eu acho que a comida aqui é bem gostosa. Eu não esperava muito, não. Eu tinha lido uns reviews no Google que falavam super mal da comida e eu gostei. Aqui onde a galera fica da piscina, eles saem da piscina e vem comer aqui. Tem hambúrguer, cachorro quente, um monte de coisas gordas. Uma coisa que eu achei muito legal na Costa é que a galera é muito animada aqui. Você acorda, já tem música de manhã, a galera batendo palmas, dançando, cantando. Na piscina sempre tem coisas pra fazer. Eu achei bem divertido o navio. No deck 5 do navio tem o cassino. Mas só pra vocês, eu não curti esse cassino daqui, ele é muito ladrão. Ontem eu joguei ali 10 euros, eu perdi tipo em 1 segundo. Aqui, ó, é legal, ó. Tem pras crianças brincarem. Tem joguinhos. Olha, tem os patinhos. É uma febre esses patinhos aqui na Europa, ó. Tem vários. Capitão, princesa. Tá lá a sua chance de... Eu não. É muito perigoso moto, posso cair. Esse navio aqui, ele é bem rococó, sabe? Bem diferente, assim, mas é bem bonito por dentro. A gente tava achando que era bem velho, detonado, porque nós tínhamos visto vários reviews na internet falando super mal dele, que ele tava acabado, detonado, feio. Tá super bonito. Assim. Não, tá bem ok. Bem legal. No final, sabe o que eu achei? Eu achei ele bem confortável. Achei que todos os lugares que tem, assim, não são muitos, porque o navio é pequeno mesmo, mas se sente bem em casa aqui. É, tem bastante cafés aqui que você pode sentar e ficar enchendo a cara o dia inteiro de café, né? Ficar loucão de cafeína. Uma coisa legal para você comprar em navio são bolsas e relógios. E perfumes. Só que não compre no primeiro dia, tá? Geralmente no último dia eles colocam vários descontos e promoções aí. É o dia de você gastar seu rico dinheirinho. Agora eu vou fazer um tour rapidinho da nossa cabine para vocês, que a nossa cabine é uma cabine interna. Como esse navio é muito pequeno, a gente decidiu meio que de última hora fazer a viagem. A gente queria pegar uma cabine com varanda dessa vez. Mas aí não tinha mais. Então, quando você for comprar no Costa Fortuna, você tem que comprar um pouquinho antecipado, você consegue pegar uma cabine com varanda. Senão você vai ter que ir lá dentro do navio. Nós tem pelo menos uma janelinha, né?
Também vou aproveitar para tirar uma soneca, porque eu nem conto para vocês o que aconteceu ontem. Ontem, fazia acho que umas 2 horas que eu entrei no navio, fui comer um negocinho, mas com o dente meu lá de trás quebrou. Daí eu fiquei com muita dor no meu dente, eu tive que ir na farmácia, comprar remédio, porque não ia dar tempo de ir no dentista. Dente lazarento, aí não tinha outro dia pra quebrar, né? Vai quebrar justamente na hora que eu entro no Relaxa que a gente tá navio. chegando na Turquia. Eu ouvi falar de turismo dentário na Turquia e turismo capilar. Não, não quero não. Então, vamos te internar lá numa clínica Não, de tá dental. louco. Então, resumindo, eu não quero ir em dentista, eu não quero ir em hospital, em lugar nenhum na Turquia. Você não me deixa sozinha, pelo amor de Deus. Relaxa que os planos já estão feitos, a gente só vai comer na Turquia, não é? O que significa isso aqui, meu Deus? Será que é alguma coisa de Veneza? Não, não deve ser, não tem nada a ver com Veneza. É bem diferente. Aqui é o Teatro Rex. Teatro não, né? Teatro. A gente pode vir à noite ver algum show. Que grande! A gente adora comprar perfumes em toda viagem que a gente vai. Pra quando a gente sentir o cheirinho, a gente lembrar da viagem. A gente tem bastante perfume lá, precisa usar, né? Mas aqui tem a loja de perfumes. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha, ver se encontra algum perfume que tem um cheirinho, que quando a gente sentir ele vai lembrar desse navio aqui. Falando em cheiro. A nossa cabine, ela tem cheiro de fumaça. Será que tem um perfume com cheiro de fumaça pra gente lembrar? Subo e desço de escada, eu gosto. Ó, aqui é o meu deck. É o deck Santos, Porto de Santos. Eu tenho muito base de comparação MSC, que eu acho que é o navio que eu mais fiz na vida. E aqui no Costa, uma das diferenças que eu acho muito legal aqui é o corredor. Ele é bem largo, então quando você vai embora, você chega com aquelas malas arrastando tudo, se matando, é mais fácil de passar. O MSC é bem estreitinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês o nosso lindo quarto cheirosão. Vocês sabiam que o Costa Fortuna foi vendido? Então eu acho que só até a metade desse ano ele vai estar funcionando. E ele foi vendido para uma outra empresa que a partir do ano que vem, no final, já vai estar com ele funcionando. Ai, como é que chama o nome do barco? Beach, alguma coisa, né? Já tem até um nome para o barco diferente. Então Costa Fortuna não vai mais existir. E essa é a nossa cabine. A gente ia pegar uma cabine interna porque é a mais econômica e é bom. Quando você começa a viajar muito, você fica a cabine ali externa, varanda, é legal pra caramba, mas é tipo o dobro, às vezes é o triplo do preço. Então uma cabine como essa daqui funciona bem. E essa é interna, mas a gente arrumou aí um buraco na parede, então dá pra ver ali pra fora. E dá pra ver o mar. É interessante que como a gente tá bem baixo, a gente tá no segundo andar aqui do navio, a gente tá como se a gente tivesse subido no mastro da Joy, que é 20 metros, exatamente 20 metros daqui até a água. Então dá pra ver bem o que tá rolando ali fora. E dá pra ver o Meltemi pegando pesado ali no mar. Olha só, todos esses branquinhos a gente chama de carneirinho. Tem muitos hoje, porque tá mais ou menos 50 quilômetros de vento ali fora. Eu trouxe o nosso Garmin. Esse Garmin é o tracker lá da Joy. Então, como a gente tá fazendo com o navio uma rota que talvez a gente faça no futuro, a gente queria ver se a gente ia passar novamente por essa rota ou não quando a gente voltar com o tracker lá pra Joy. Mas deixa eu mostrar a cabine, que era o que eu ia fazer. Essa é a nossa cama, uma cama bem grande que eles podem dividir no meio. Tem um sofazinho ali bem velho, mas funciona. É uma mesinha pra Paty se arrumar. E o banheiro. Ela ficou reclamando pra caramba do cheiro aqui, é verdade. E o cheiro, eu vou descrever pra vocês, eu tava cheio de fumaça, sabe como que é mulher, né? Não sei, é o cheirinho de fumaça. É o cheiro no ralo, é isso que tá acontecendo aqui. Deve estar subindo o cheiro ali daquele ralo, lá do esgoto, lá do Costa Fortuna. E infelizmente fica esse cheiro mais ou menos ruim aqui no quarto. E a gente falou, né, de barco velho, olha só. Isso aqui é o chuveiro. Mas assim, eu gosto de colocar o chuveiro, né, pra ele ficar apontando pra mim pra eu poder tomar banho, mas não fica nem ferrando. O chuveiro ele tá assim, mais ou menos da idade do navio, foi feito em 2003, né, esse navio. No final é por isso que eles fazem, eles pegam uns navios ruins pra fazer uns roteiros muito legais. E daí você fica tentado, fala assim, pô, quero fazer esse roteiro porque é muito bom. Então vou lá, aguento o cheiro do ralo, aguento ali o chuveirinho quebrado, mas eu vou no roteiro bem legal.
Chegamos na Turquia. Bom, aqui dá pra ver que a Turquia desse lado, que é o lado da Europa, e aqui do outro lado já é o asiático. Ele tem 700 metros de um lado pro outro e tem lugares que até 3,1 quilômetros, se eu não me engano. Meltemi tá pegando aqui dentro do Estreito também. Agora são 31 quilômetros até chegar lá em cima em Istambul. Tem um veleiro lá no fundão velejando. O Estreito de Bósforo é quando você chega quase lá na Turquia e é o caminho que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara. Quando a gente entra aqui do Mediterrâneo, sentido Turquia, sentido Istambul, chama Estreito de Dardanelos, que é a conexão do Mar Mediterrâneo com o Mar de Marmara. Então esse estreito que nós estamos aqui, ó, é o Estreito de Dardanelos, que é entrando o Mar Mediterrâneo e vindo aqui para dentro, que é o Mar de Marmara, ó, que é da Turquia, e você vai lá no fundão, você entra em Istambul. Daí o Estreito de Bósforo que eu falei é aqui, ó, é o Mar de Marmara, você atravessa ele e sai aqui no Mar Negro. Então são dois estreitos distintos aqui. Olha quanta bandeira! Eles acabaram de hastear as bandeiras aqui da Turquia, da Itália, da Costa. Tem uma outra bandeira lá, a bandeira amarela, a gente também usa na Joy quando a gente está trocando de país. E aqui no Costa eles estão fazendo igualzinho. Olha lá que legal. Parabéns, capitão. Ah! Bom dia! Turquiazinha! Olha, essa é nova, hein? Chegamos na Turquia, nosso terceiro dia do navio. E agora a gente vai sair para explorar a cidade. A gente saiu do porto aqui, as primeiras impressões, que cidade linda, né? Super moderno. O porto em si é muito, muito, muito moderno. Eu tinha assim em mente que eu ia chegar aqui na Turquia, aquelas coisas mais velhas. Mas não, é tudo bem moderno aqui no porto, pelo menos. A gente vai fazer um mega rolê hoje pela cidade. A gente deve andar aí até o meu sapato fazer um furo na sola, para ver se a gente conhece o máximo que a gente pode ir um dia nessa parada do navio. Nossa, que cidade colorida. Olha que bonito isso daqui. Recomendo, né, a mulherada andar mais coberto, ombros cobertos, pernas cobertas, não mostrando partes do corpo. Porque, não sei se vocês viram um vídeo da Anitta, acho que eu fiquei com trauma por causa desse vídeo. Ela tava com um vestido andando no Gran Bazar ali, e os homens ficavam caindo em cima dela. Aí hoje o Duda falou que eu tô muito recatada, meu look do dia. Estilo recatada versão do lar. Eu acho que talvez exagerei um pouco no look aqui, mas tá tudo certo. E o Duda também, vem me acompanhando, meio de calça hoje, né, Gru? É. Tá calor aqui, eu acho que eu vou passar calor hoje. A gente veio ver que era aqui pertinho do porto, antes paramos, é a Torre de Galata. Ela foi construída em 1348 pelos genoveses. Olha quanto tempo tá isso aí. Então a Torre de Galata já foi farol, prisão e observatório. E hoje ela tá aí. É um lugar bem turístico e falo que se você subir as escadas com o amor da sua vida, vocês vão se casar. E aqui perto tem uns rooftops bem bonitos. Não sei se vocês já viram no Instagram, nas redes sociais, que a mulherada vai com uns vestidões assim de seda, comprido, bem brilhante, assim, lindos. E daí tira foto com um monte de pássaros, aqueles montes de tapetes turcos em volta. Então é tudo aqui pertinho, ó. A gente até queria subir na Torre de Galata, mas olha isso aqui, ó. 30 euros para você subir na torre. 30. Chegamos no Gran Bazar. Hoje é domingo e significa o quê?
Tá fechado. Mas o Gran Bazar acho que é um dos lugares mais legais aqui de Istambul. É gigantesco isso daqui. Ele tem mais de 500 anos de história e é considerado um dos maiores mercados antigos e cobertos do mundo. Tem mais de 4.000 lojas aqui dentro. Imagina o tanto de coisa que você tem para conhecer e comprar. Tem 60 ruas. Então imagina, é tipo uma cidade isso daqui. Só que hoje tá fechado. Infelizmente, batemos com a cara na porta. Poxa vida, nem o navio vim no domingo, que bem no dia que tá fechado, nas coisas mais legais de Istambul. E aqui no Gran Bazar, o negócio é você ficar pichinchando, sabe? Os turcos até gostam, você fica pedindo descontos e descontos e descontos. Então, quando você vier comprar as coisas aqui, nunca compre de primeira, você fica chorando o precinho ali. O Duda já tava aqui preparado, né? Faça o que ela fala, mas a gente não faz isso, né? Porque comprou o bonezinho ali e o que aconteceu? A gente não pediu desconto. Ué. Eu também, um boné de 5 euros, queria pedir desconto, tá uma vergonha, né? Peço. Coitada da pessoa que tá trabalhando ali, por favor, e 5 euros pedir desconto. Nós paramos aqui para comer num restaurante e é a hora da oração deles, né? Acho que que horas são? 2 horas. 1 hora da tarde. Eles estão tocando a oração deles nas mesquitas. Tipo um som 8D. Vocês já ouviram um som 8D? Exemplo, quando está com fone de ouvido, ele fica jogando de um lado pro outro, assim, é bem diferente o som. E aqui nas mesquitas é igual, ele joga um som de um lado, daí para lá, começa do outro lado, daí volta. Chegou o nosso almoço. É muito típico essa comida. O meu é um sacataca. É uma carninha de bovina com cebola, tomates, pimentões, pãozinho, batata frita. O cheiro tá ótimo. E o do Duda é o quê? O meu é um... Kebab. É tipo chama Dona Kebab, né? Nossa, tá lindo. Ele é bem antigo, ele é tipo desde... 1000 e algumas coisas. Vamos ver se ele é bom ou não. Delicioso. Nossa, muito sabor. Eu vejo esse molinho branco aqui, ó. Eu já sei que isso aqui deve ser apimentado, porque muito tempo atrás, quando eu morei na Índia, toda vez que vinha esse molinho aqui era pra um prato muito apimentado, que você ia ficar com, nossa, muito pimenta, dele já colocava isso pra dar uma amenizada. Vamos ver. Apimentado por cara. Pensa numa cidade turística muito cheia, né? Lotada. Isso porque é domingo. Hoje é domingo e tá tudo fechado praticamente de lojas, shoppings, o Gran Bazar que a gente queria ir. Então a gente deu uma voltona para conhecer os principais pontos turísticos, porque um dia só em Istambul é pouquíssimo, né? A gente quer voltar com mais tempo. E agora nós passamos aqui em cima do rio. Que zona de barcos! É correnteza, é vento, é barco que vai, barco que vem para todos os lados. Milhões de pessoas pescando nada, mas estão com a vara ali na água. A zona. E daí agora aqui perto tem um lugar que falam que tem as melhores sobremesas aqui de Istambul. A gente vai lá encher a cara de doce agora para fechar com chave de ouro a vinda para Istambul. Nós viemos no Sef Baklavari para comer baklava, mas poxa, a gente viu a vitrine ali. Olha que coisa bonita. Isso aqui, não tô ideia. Você vai comer isso aqui.
Baklava a gente compra pra comer no navio mais tarde, mas por enquanto é só isso. Isso é bem gostoso. Nossa senhora. Tchau, Turquiazinha! Foi muito bom te conhecer. Nossa, esse era um dos destinos que a gente estava mais ansiosos, né, dessa viagem. E foi muito legal. Turquia é uma cidade muito bonita. Tem milhões de coisas para você fazer, comer, né? Um dia só é muito pouco. Eu acho que valeu para saber que a gente precisa voltar para cá e ficar um tempinho. Não só aqui em Istambul, mas na Turquia toda. Porque tem muita coisa legal para ver e fazer. Eu acho que quando a gente pensava de Turquia, a gente tinha sempre um pouco de receio, porque é um país muito diferente da nossa cultura e assim por diante. Mas, nossa, é demais aqui, é muito legal. Eu fiquei, assim, muito feliz de ter conhecido Istambul hoje. Agora adivinha quem é que a gente vai convocar para vir aqui para a Turquia com a gente? Não sei. Ah, o Kong! Ah! Navegamos a noite toda e hoje chegamos às 3 da tarde aqui na frente de Mykonos. Tá rolando um Meltemi forte aqui.